Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula, mais uma disciplina aqui iniciando nesse curso maravilhoso com vocês. Eu tenho o prazer de trazer mais uma disciplina e de estar aqui com vocês nessa construção, na aula 01 e aula 02, desse momento maravilhoso, aprendendo mais sobre neurociência, aprendendo mais sobre desenvolvimento humano. Isso é fantástico. Eu tenho certeza que as aulas passadas foram aulas muito produtivas e a gente tem desenvolvido um trabalho maravilhoso aqui junto. Hoje nós estaremos na disciplina de neurociência comportamental. Vou trazer muita coisa para vocês hoje. Trazer aí coisas importantes dentro da neurofisiologia, neuroanatomia. Vou trazer falando também sobre as bases neurobiológicas do comportamento. Então a gente tem muita coisa boa para explorar aqui junto. Você que está aqui comigo assistindo essa aula gravada, não esquece que aqui logo abaixo estão os seus materiais de estudo aqui na plataforma. Então fica aqui comigo até o final, você vai ter uma aula muito produtiva, uma aula com muita profundidade, como a gente sempre preza para vocês, tá? Sempre quer construir algo com muita profundidade. Então vamos iniciar, vamos para o nosso material. Nós temos um material um tanto que extenso hoje, então nós vamos precisar seguir para esse material de forma mais profunda. Claro que como eu falei para vocês, é uma disciplina que exige da gente um pouco mais de observação na questão da neuroanatomia e da neurofisiologia. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem depois, entrem em contato comigo, eu estou sempre à disposição. A FATEB também está sempre à disposição para tirar dúvidas sobre o portal do aluno. Os polos estão aí à disposição para ajudar vocês com qualquer questão, tá? Se eu der uma pausinha de vez em quando tomar uma água, que minha garganta está bem inflamada, tá? Então, por isso mesmo que eu vou um pouco mais devagar nas explicações e um pouco mais lento na expressão hoje, exatamente por conta disso. Vamos seguindo, então. Olha que material maravilhoso que a gente tem aqui. Eu amo esse material, gente. Eu gosto muito dessa disciplina. É uma disciplina que todas as disciplinas de neurociência eu sou muito apaixonado por transmitir. Eu acho que é uma coisa que é muito interessante, uma coisa que vem agregando muito no saber contemporâneo. Eu acho maravilhoso. Vamos lá, então. A interação entre alma e cérebro humano é a mesma de um piloto e um carro que se desenvolve e interage com ele. À medida que o piloto vai se desenvolvendo e ganhando experiência, o seu carro começa a se adaptar a ele e a se desenvolver. Mas se o piloto estacionar o seu aprimoramento, o seu carro também estacionará. E, por consequência, começará a travar as suas engrenagens, de acordo com Alexander. Então, o Herbert traz para a gente o quê? Ele traz para a gente que a interação entre a nossa mente e o nosso cérebro é exatamente essa. Você precisa trabalhar o seu cérebro, você precisa exercitar as suas funções cognitivas, você precisa aprender também sobre o seu cérebro. Para que você consiga desenvolver um trabalho assertivo, para que você consiga desenvolver, tanto no seu trabalho, seu próprio trabalho, como também consigo mesmo, você consiga desenvolver capacidades e habilidades, desenvolver essas potencialidades, tá? Cognitivas, comportamentais, para que você então aprenda a lidar com seus desafios cotidianos, como a gente falou em neurociência do desenvolvimento, para que você aprenda e mantenha então, se mantenha saudável, tá? Então é importantíssimo que o seu cérebro esteja sempre nessa experiência, tá? Nessa experiência de treinamento, desenvolvimento, claro, e intervenção dentro dos seus próprios estudos, também autoconhecimento é fundamental, é importante cuidar de si, importante. Pois como o Herbert traz para a gente, se você não cuida, se o piloto estaciona o seu aprimoramento, ou seja, se você estaciona o aprimoramento do seu cérebro, o seu carro vai estacionar, ou melhor, seu cérebro vai estacionar. Estacionando, vai travar as suas engrenagens. Então você precisa estar se desenvolvendo sempre, estar olhando para esse movimento, para essa flexibilidade, para essa adaptabilidade que o seu cérebro possui e como você pode utilizar isso ao seu favor, tá? Na nossa construção de hoje, nós vamos explanar as contribuições gerais das neurociências para o estudo do comportamento. Nós vamos falar das funções e das unidades funcionais em bases neurocerebrais, na comunicação, na ação, no desejo, na atividade e a sua ligação
com algumas estruturas do inconsciente, tá? Então, nós temos, então, a neuropsicanálise, nós temos profundamente a neuropsicanálise em outras disciplinas, claro. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, que a gente vai estudar um pouco da subjetividade dentro da neurociência. Existe esse campo da subjetividade, para que vocês tenham noção disso. Um campo bem importante da subjetividade e da intersubjetividade. Mas aqui hoje a gente vai falar muito sobre o comportamento humano e como esse comportamento se dá a partir da neurociência, das observações neurocientíficas, tá? Então nós temos o comportamento humano, as bases neurobiológicas do nossa trilha de conteúdos. Bases neurobiológicas de comportamento, os neurotransmissores, mecanismos biológicos do comportamento e mecanismos psíquicos do comportamento. Para a gente começar a nossa aula, de fato, com o conteúdo, eu trouxe aqui para vocês 6 mitos sobre o cérebro. Vamos pensar sobre isso? Vamos falar junto aqui agora? 6 mitos sobre o cérebro. Vamos lá. Qual o primeiro mito? O primeiro mito é que nós somos seres 100% racionais. Grande mito, na verdade. É um grande mito. Nós não somos seres 100% racionais. Tá? Nós somos seres em grande parte inconscientes. Nós somos irracionais em grande parte. Então, nós não temos essa capacidade racional total. Nós não somos. A gente pode acreditar. A gente pode acabar até vivendo como se fôssemos 100% racionais. Mas, em grande parte, nós somos seres 100% afetivos e emocionais. Isso é muito real. Tá? A forma como a gente se comporta é de forma muito afetiva, muito emocional. O nosso cérebro ele tem mecanismos muito poderosos que são irracionais, que são emocionais. E eu vou explicar para vocês quando eu começar a falar sobre neuroanatomia, tá? O cérebro possui um lado lógico e um lado emocional. Existe esse mito. O cérebro ele não possui só um lado lógico e um lado emocional. Não é assim que funciona. O cérebro, sim, ele tem essa estrutura bipartida, ele tem essa estrutura em uma separação, de acordo com algumas funções, de acordo com algumas pesquisas, sim, existe. Mas não é um lado totalmente lógico e um lado totalmente emocional, não é assim que funciona. Acontece que uma parte do cérebro é responsável por algumas estruturas, tá? Dentre essas estruturas, nós temos questões de matemática, questões de organização, questões de análise. Nós temos, sim, em uma parte desse cérebro, um lado desse cérebro mais voltado para isso, e o outro lado mais voltado para uma criatividade, para a abstração, para a contemplação. Isso é bem perceptível, principalmente quando a gente fala dos estudos em neuroimagem. Como eles veem ali, de acordo com o que o sujeito está fazendo, as atividades do sujeito, parte do cérebro desenvolvendo uma função, ativando funções mais forte do que outra parte do cérebro. Isso não quer dizer que a gente tem um lado emocional e um lado lógico. E que se corta, você fica só emocional ou só lógico. E que tem pessoas que utilizam mais o lado emocional do que o lado lógico. Não é exatamente isso que funciona. Eu vou até colocar aqui um material que eu trouxe para vocês extra. Prestem atenção no que eu vou trazer agora, tá? É sobre isso aí, tá? Olha só. É exatamente sobre isso. Vou trazer aqui para vocês. Sobre esses dois hemisférios, né? Os hemisférios cerebrais. Sobre esses dois lados. Vou falar agora para vocês aqui com profundidade, tá? Olha só. Prestem atenção. Não tá no material de vocês, não. Prestem atenção. Isso é plus, tá? Então, são os considerados hemisférios. Construí aqui, escrevi para vocês para a gente poder conversar mais sobre isso. São os considerados hemisférios cerebrais, que também chamamos de lateralização. O que seria lateralização? É exatamente essa estrutura, lateralização, a estrutura de utilizar uma determinada área do cérebro com uma potência de circuitos elétricos em determinadas atividades. Então, algumas áreas do cérebro são ativadas por impulsos elétricos em algumas atividades mais do que outras, tá? Então, existe essa estrutura. Se eu tiver um pouquinho mais lento hoje, é exatamente por conta disso, pessoal. Minha garganta tá péssima.
Tá bem difícil para falar, mas vamos lá. Então, essa lateralização, ela funciona como? Ela ajuda a entender que algumas pessoas têm uma facilidade com matemática, enquanto outras têm facilidade com música. Então, ela é exatamente essa lateralização que fala sobre os circuitos elétricos que, em alguns casos, em algumas atividades, eles funcionam mais em uma área do cérebro do que em outra. Isso quer dizer que essa área ela é ativada com maior potência ou que algumas pessoas têm facilidade de utilizar essa área com maior frequência em algumas atividades, tá? Essa lateralização é exatamente uma especialização das funções de cada lado do cérebro, tá? Mas como isso é possível? Embora os dois hemisférios eles sejam estruturalmente semelhantes, eles são idênticos, eles apresentam especializações funcionais, ou seja, eles apresentam determinadas funções. No hemisfério esquerdo, prestem atenção, o hemisfério esquerdo ele é mais analítico e mais verbal. Então ele não é um lado lógico e um lado emocional, ele é mais analítico e verbal. Essa é a realidade quando a gente fala sobre a lateralização, certo? Nesse lado esquerdo, nós temos um lado onde a linguagem verbal, a fala, a leitura, a escrita, a compreensão de palavras, o raciocínio lógico, matemático, o pensamento analítico, que é o detalhamento, passo a passo, o controle do lado direito do corpo é feito pelo hemisfério esquerdo. Então, o nosso hemisfério esquerdo controla o lado direito do nosso corpo, tá? Já o hemisfério direito, ele é mais intuitivo e mais visual. Então, são pessoas que têm uma criatividade, uma imaginação mais voltada para a arte, para a música, para a invenção, a percepção espacial, como questões de mapas, orientação, profundidade, expressão e interpretação das emoções, pensamento holístico, que é ver o todo. Então, esse lado direito, ele é responsável pela parte esquerda do nosso corpo. Então, o lado direito é responsável pela parte esquerda, lado esquerdo responsável pela parte direita, na movimentação corporal e também em algumas funções do corpo. E aí, por que falar isso? Né? Porque algumas pessoas falam assim, então por que você é mais lógico, você usa o lado direito do corpo, o lado esquerdo do corpo? Isso não tem exatamente uma ligação. Não é porque o sujeito é destro, ou porque ele escreve com a mão esquerda ou com a mão direita, que isso vai influenciar nas suas atividades. Não é exatamente isso. Isso é mais uma questão neurofuncional, certo? Nós estamos falando de questão neurofuncional. É mais uma questão voltada para o próprio funcionamento do cérebro de cada pessoa. E aí, claro que existem pessoas que têm uma facilidade maior com matemática, outras têm uma facilidade maior com música, com letras, outras pessoas têm facilidade maior com artes. Cada pessoa tem uma facilidade com alguma atividade. Então, é basicamente essa estrutura. Então, é um mito dizer que existe um lado só lógico e um lado só emocional. Na verdade, os dois lados eles se complementam, por isso mesmo que você pode ter facilidade com letras, com música e com matemática. Você também pode ter facilidade, vamos lá, colocar aqui com raciocínio lógico, mas também pode ter uma percepção espacial aguçada. Então, não é necessariamente um lado só que está sendo utilizado. E como eu falei para vocês, não é apenas uma parte do nosso cérebro que funciona nas nossas funções cognitivas. Lembra que eu falei para vocês? Todas as áreas do nosso cérebro funcionam nas funções cognitivas. Todas funcionam. Acontece que umas são ativadas com maior força enquanto outras são ativadas em uma menor atividade elétrica. Tá? Circuitos elétricos, exatamente sinapses, neurotransmissores, menor. E outra ativa com uma força maior. Claro que isso é perceptível e visto dentro dos exames de neuroimagem. Né? Então, a pessoa está fazendo uma atividade X e o cérebro está se comportando de uma determinada maneira. Isso é visto a partir de exames. Uma coisa que eu vou trazer para vocês também é que esse tabu aqui, esse mito aqui, ele está muito ligado também à questão da aprendizagem. Existem algumas pessoas que falam, você não consegue aprender, falam desses hemisférios da lateralização, e falam, você não consegue aprender matemática porque você utiliza um lado tal do cérebro e você nunca vai conseguir aprender. Não. Na verdade, a lateralidade também fala sobre essa flexibilidade do cérebro de aprender novas formas, novas coisas. Tá? E a gente fala de neuroplasticidade. Bem difícil hoje, pessoal. A garganta tá... Então, a gente fala sobre neuroplasticidade. Dentro dessa estrutura, o cérebro como sendo esse centro
plástico também, ele é modulável, ele é flexível, não tão flexível quanto na infância. Na infância ele é muito mais flexível, na primeira infância ele é muito flexível. Quando parte para uma determinada fase, principalmente na fase adulta, ele fica menos plástico, mas na infância ele é muito mais flexível. Mas o momento de maior aprendizagem é na infância. Por isso que a criança precisa ser estimulada de forma correta, precisa ser acompanhada de forma correta e não negligenciada nos seus desafios cognitivos. Mesmo? Nossa memória fica guardada em um lugar específico do nosso cérebro. O grande mito. A nossa memória não fica guardada em um lugar específico do nosso cérebro. Apesar de, sim, existirem espaços específicos na anatomia cerebral que falam de uma... Não exatamente de armazenamento, mas organização da memória, certo? Então, o que é que acontece? Essa área do cérebro, ela vai receber informações de memórias fragmentadas e essa área do cérebro vai organizar as memórias. Aí sim existe uma parte, o hipocampo, tá? O hipocampo é responsável por essa recepção de memórias fragmentadas e então a organização dessas memórias. O que acontece é que a nossa memória ela está fragmentada em todas as áreas do nosso cérebro. Em todas as áreas. Eu vou explicar isso aqui para vocês daqui a pouco quando eu falar sobre os lobos. Então, lobo frontal, lobo occipital, ela está fragmentada em todas as áreas do nosso cérebro, porque existem áreas, prestem atenção, existem áreas que são responsáveis pela memória visual. Então, essa área responsável pela memória visual, ela vai guardar o quê? Obviamente, autoexplicativo e memórias visuais. A parte responsável por memórias auditivas, não que só vai guardar memórias auditivas, ela também vai processar estímulos auditivos e estímulos visuais. Então, essa parte responsável pelos estímulos visuais e auditivos vai estar responsável pelas memórias visuais e auditivas. É isso que acontece. Então, automaticamente, quando você precisa de determinada memória, as partes do seu cérebro vão trabalhar em conjunto para trazer essas memórias auditivas, visuais, memórias em organização dentro dessa estrutura do hipocampo. Certo? Então, o hipocampo ele desempenha uma importante função na organização das memórias. Não é exatamente na guarda dessas memórias, né? No arquivamento, no armazenamento, mas na organização. Tanto que existe uma experiência, eu até falei para vocês, né? De um paciente que parte do hipocampo dele foi retirado, ele não conseguia mais organizar novas memórias. Ele retia as memórias através dos estímulos visuais, auditivos, mas ele não conseguia, essas memórias que estavam no seu cérebro não conseguiam ter essa organização. Ou seja, ele não conseguia formar novas memórias. Formar. Porque memória é uma formação. Se você parar para pensar, memória é uma formação. Por que memória é uma formação? Se eu peço para você aqui pensar, pensa no que você fez hoje pela manhã. Como foi a sua manhã? Você acordou, você se exercitou ou não, você levantou da cama e foi fazer alguma atividade, foi ao banheiro, escovou os dentes, o que você fez pela manhã? Automaticamente o seu cérebro vai começar a buscar memórias em todas as áreas. Você sentiu o cheiro do café sendo feito por sua mãe, por sua avó? Então eu tomei café, porque eu senti o cheiro, fui à mesa e vi que o café... Então você começa... E vi que o café é memória visual. Vi que o café estava pronto. Pega a memória visual. Pega a memória olfativa. Ouvi o som da campainha tocar, era minha família que estava chegando. Memória auditiva. Então você começa a captar determinados fragmentos dessa memória e organiza ela como um todo para estruturar, então, a memória completa. Por isso que muitas pessoas ficam assim, eu não lembro exatamente, eu só consigo lembrar de um traço daquilo que aconteceu, do som que eu escutei. Então, por quê? Porque ficam partes e fragmentos dessa memória. Não é uma memória fechada, não é uma memória... Aí, existe até um estudo que fala muito sobre isso, fala sobre a forma como as nossas memórias não são 100% reais. As nossas memórias, elas podem não ser 100% reais, elas podem ter fragmentos e estruturas de outras memórias.
para vocês terem uma noção. Porque a nossa memória ela não fica guardada em uma área do nosso cérebro, ela fica distribuída, tá? E ela é agrupada e organizada. Então, olha aí, para que você tenha uma boa memória, você tem que ter uma boa flexibilidade cognitiva, uma boa saúde dos neurônios, você tem que ter uma boa saúde hormonal, você tem que estar bem para você, cognitiva, uma saúde cognitiva, um determinado nível de saúde cognitiva, para que você consiga, então, organizar as memórias. Você pode até ter várias memórias, mas você pode não conseguir organizá-las para lembrar-se, ok? De forma organizada, né? Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Mito. Eu já até trouxe para vocês isso aqui. Nós não usamos 10% do nosso cérebro, pessoal. Porque Einstein utilizava 100% do cérebro dele e a gente só utiliza 10%. Um grande mito. Todos nós utilizamos 100% do nosso cérebro. Isso não existe, tá? O que acontece é que o nosso cérebro ele não está 100% energizado, se assim podemos dizer, energizado o tempo todo. Nós estamos, de acordo com a nossa atividade, nós estamos ali utilizando partes do nosso cérebro, de acordo com a cognição, tá? Então, um exemplo aqui. O que é que vocês estão utilizando muito aqui? Vocês estão utilizando muito córtex pré-frontal. O lobo, vocês estão utilizando também o lobo occipital, tá? E o lobo parietal, vocês estão utilizando. Então, porque vocês estão utilizando determinadas funções cognitivas. Escutar, enxergar, olhar, visualizar. Então, nós estamos utilizando alguns tipos de habilidades cognitivas que necessitam de áreas ou de funções de estimulação cerebral para determinados fins, certo? Esse material é um material muito complexo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre neuroanatomia. Então, é um material bem complexo, tá? Na aula 02 eu vou trazer para vocês com maior tranquilidade também. Então, fiquem tranquilos, vou falar mais para vocês sobre isso. Uma coisa interessante. Quando a gente está falando de cérebro, a gente está falando do quê? Sistema nervoso central. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, SNC. Sistema Nervoso Central, SNC. Então, se em algum livro, enquanto você estiver lendo, você vê lá, SNC, Sistema Nervoso Central, certo? Vocês vão escutar muito isso durante esse curso. Então, prestem atenção que isso não está aí não, tá? Eu que estou trazendo para vocês. Sistema Nervoso Central, Sistema Nervoso Periférico. São dois campos, duas áreas do nosso sistema nervoso. Do que é composto o Sistema Nervoso Central? Sistema nervoso central é composto pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinal, certo? Cérebro, medula espinal, essa parte, a nossa medula, tá? Cérebro, medula espinal, sistema nervoso central. Até rima, né? Cérebro, medula espinal, sistema nervoso central. Quais são as estruturas do nosso sistema nervoso periférico? Periferia do nosso corpo. Então, são os nervos. É o nosso sistema nervoso periférico, os nossos nervos. Os nervos, eles ficam distribuídos por todo o nosso corpo. Os nervos são responsáveis por sensações, tá? Sensação de pressão, de tato, de calor, do frio, da dor. Então, eles se utilizam do quê? Dos neurônios, dos neurotransmissores, das sinapses, para captar, dos próprios neurônios, para captar sinais nervosos a partir da nossa medula espinal, levar ao nosso sistema nervoso central, claro, mais central ainda do nosso cérebro. Então, todas as informações periféricas no sistema nervoso periférico é captado, recebido, encaminhado para a nossa medula espinal, e por esse caminho é levado, então, para o nosso cérebro, tá? Então, são as informações captadas pelo ambiente. O nosso sistema nervoso ele tem a capacidade tanto de receber, nosso sistema nervoso central, capacidade tanto de receber informação como de liberar informação. Então, nós temos neurônios receptores e neurônios condutores, neurônios que são chamados neurônios motores. Nós temos os neurônios sensitivos, tá? É exatamente essa palavra, ou aferentes, e os neurônios eferentes, ou os neurônios motores. Sensitivos, recebe. Motores, envia informação.
E a partir do nosso sistema nervoso periférico, nós temos então essa informação sendo colocada onde? Nos nossos músculos, nas nossas glândulas, no nosso sistema, nas nossas vísceras, e aí a gente consegue se movimentar, tá? E produzir tudo que a gente produz no nosso corpo, a partir do sistema nervoso também periférico. Ok? Então é exatamente essa estrutura. Nós temos, prestem atenção, vou falar mais para vocês, mas eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Nós temos sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso periférico, SNP. O nosso sistema nervoso central ele é feito pelo quê, pessoal? Pelo nosso cérebro e a nossa medula espinal, certo? O nosso sistema nervoso periférico é feito pelo quê? Pelos nossos nervos, tá? O nosso sistema nervoso central, ele tanto recebe informação como também libera informação. Recebe informação pelos neurônios sensitivos, libera informação pelos neurônios motores. Ok? Os neurônios motores, eles lidam diretamente com os nossos músculos, tá? Com a nossa parte musculoesquelética, com as nossas glândulas e com as nossas vísceras. E os nossos neurônios sensitivos lidam diretamente com a nossa pele, com as nossas mucosas, com as nossas glândulas, ok? Nessa estrutura. É neuroanatomia, né? Isso aqui é neuroanatomia e neurofisiologia. Neuroanatomia, primeiramente, neurofisiologia, quando a gente começa a perceber exatamente o funcionamento desse sistema. Ok? Tem muito mais de onde isso veio, então a gente vai perceber muito mais, tá? A gente vai acabar vendo mais coisas sobre isso na aula, principalmente na aula 02. Aí a gente vai falar na aula 02 sobre os neurônios e as células de glia, então a gente vai... Células de glia, tá? Ou células glia, que são células específicas também ali do nosso sistema nervoso. Aí você pode perguntar, mas professor, mas por que o senhor está trazendo isso agora? Porque quando eu começar a falar aqui sobre o cérebro, sobre a medula, você já vai saber, sistema, quando eu falar SNC, você já vai saber que é sistema nervoso central, certo? SNP, sistema nervoso periférico, meus nervos. Vamos lá, respirando aqui. Somos alvos apenas da nossa genética. Um mito. Existem estudos hoje, existe um estudo bem importante chamado de epigenética. O que é que aconteceu nesse estudo? O autor desse estudo, depois eu vou trazer na aula 02, vou trazer o nome do autor e vou falar mais sobre isso, mas é só para vocês terem uma noção. O autor desse estudo, ele estava estudando neurônios, células, epigenética, células, não só neurônios, não, na verdade não neurônios, mas a célula em si. E ele estava estudando a célula e ele começou a avaliar e a observar o comportamento celular. E nessa questão da epigenética, a palavra que veio a partir desse estudo, que é exatamente a função, é uma função extra da genética, que a genética é uma predisposição, a epigenética seria uma transformação a partir do meio. O que é que ele fez? Ele pegou uma célula, tá? Esse autor pegou uma célula de forma bem dinâmica para vocês entenderem, tá? Pegou uma célula e ele retirou o material genético do núcleo dessa célula. Onde fica o material genético de uma célula? No núcleo dela, ok? Então ele retirou o material genético do núcleo dessa célula. Quando ele retirou, ele percebeu que a célula não morreu. Foi interessante, por quê? Porque pensava-se que ao retirar qualquer tipo de material genético de uma célula, ela morreria. Ela não morreu. E aí o que é que ele fez? Continuou observando a célula, mas aí ele fez outra coisa. Ele fez um corte, ele retirou parte da membrana dessa célula, da membrana que envolvia esse núcleo celular. Quando ele retirou parte dessa membrana, a célula morreu. E aí ele percebeu que a célula, ela era muito sensível, a sua membrana, a sua parte exterior era muito sensível. E essa parte exterior, nos estudos, ele percebeu que ela tinha várias anteninhas, várias espécies de sensores. E esses sensores, eles eram responsáveis por se comunicar com outras células, com outras superfícies. E aí ele percebeu que, então, essa célula ela está recebendo influência do meio, da experiência do sujeito, da sua própria não da sua própria, só da vivência do sujeito, mas também de todas as experiências corporais que o sujeito tem o tempo todo. E aí ele percebeu, então, que a célula, o núcleo da célula poderia, de algum modo, ou aquela questão genética da célula, poderia, de algum modo, desenvolver-se ou não a partir do ambiente
onde o sujeito estava vivendo, onde o sujeito estava interagindo. Por quê? Porque aquela membrana ela era muito mais importante e ela estava o tempo todo ali em interação com o meio, né? Em interação com as outras células. Então, o núcleo dessa célula, o material genético dela se desenvolveria ou não a partir dessa interação. Então, nem todo o material genético que está em uma célula se desenvolve, exatamente por conta da experiência que essa célula está tendo ali com o ambiente, tá? Que esse corpo está tendo com o ambiente. Claro que eu estou trazendo para vocês de uma forma muito dinâmica, né, pessoal? Pincelando aqui o que é epigenética. A epigenética é um estudo muito profundo. Eu posso trazer para vocês mais na próxima, tá? Se tiver dando esse delay aqui na minha voz, vocês sabem que é por conta exatamente dessa questão da minha garganta, que não tá nada legal hoje, tá? Nossas memórias são 100% fiéis e reais. Não, elas não são 100% fiéis e reais. A nossa memória, na verdade, como eu falei para vocês, como ela é fragmentada, então ela pode ter algumas alterações. Nem tudo que a gente lembra é 100% real. A gente pode ter uma mescla de algumas memórias também. Claro que, de acordo com o tempo, quanto mais longe, quanto mais longo esse tempo, né, da memória, essa memória ela também pode ser fragmentada ainda mais e se tornar uma memória não digo que não é fiel àquilo que a pessoa está sentindo, né? Mas digo que ela pode ser modulada ao longo do tempo. As memórias elas podem, de fato, ter influência de outras memórias que podem ser parecidas. Aí o sujeito pode acabar não lembrando completamente de uma coisa. Não é? Por isso que o sujeito muitas vezes fala assim, eu já passei nessa rua aqui em algum momento, mas eu não lembro o que é que eu estava fazendo, ou eu estava fazendo determinada coisa, mas aí depois ele percebe que não, ele não passou naquela rua, é que ele tinha visto aquilo, ou tinha visto alguma coisa parecida com aquilo naquela rua, e aí aquela memória de uma coisa que ele viu, ela se funde àquela outra, então ele acaba pensando que tem uma memória naquele espaço, mas não tem. Pode ser uma memória não exatamente falsa, né? Mas uma memória construída a partir de uma cognição, de uma construção cognitiva, tá? O corpo humano ele pode ser definido como um conjunto de todas as ações físicas e emocionais que estão associadas a um indivíduo ou a um grupo social. Ou seja, o comportamento, na verdade, pessoal, isso aqui é de fato cansaço, tá? O comportamento humano ele pode ser definido como o quê? Como um conjunto de ações físicas e emocionais que estão associadas a um indivíduo ou a um grupo. São nossas respostas aos mais variados estímulos durante o dia a dia. Então, nosso comportamento ele está associado a respostas de estímulos, tanto de origem interna como de origem externa. Então, são estímulos também internos, estímulos emocionais, estímulos afetivos. O comportamento humano ele é um conjunto de operações fisiológicas, motoras, verbais e mentais, nos quais o indivíduo faz agir o seu corpo, o seu cérebro, os seus músculos, a sua língua, as suas glândulas, tá? A periferia do seu corpo e que assume determinados significados em virtude do que o homem vive e do que ele vive em sociedade como ser dotado de determinada cultura. Então, o comportamento humano é exatamente o conjunto de operações fisiológicas, mas também mentais, verbais, que assume determinados significados. Um exemplo disso, você está muito agressivo. Comportamento associado a determinada ideia social, mas que fala sobre um comportamento motor, fisiológico, mental, não é mesmo? De qualquer forma, o sujeito vai estar inserido na sociedade dentro do seu próprio comportamento. Por isso que muitas das questões, na verdade, a grande maioria das psicopatologias, elas são percebidas a partir do comportamento humano. Então, o comportamento humano, ele define os sintomas psicopatológicos. Mesmo que esses sintomas e essas doenças, não só doenças, né, mas também transtornos, eles não sejam de natureza fisiológica, eles sejam de natureza mental. Um transtorno mental, por exemplo, ele tem um comportamento associado a isso. E esse comportamento é exatamente aquilo que vai ditar ou não determinado sintoma. Então, por isso que o comportamento humano é tão importante. Porque a partir do comportamento, a gente consegue, então, entender se o sujeito está em sofrimento psíquico, se ele não está em sofrimento, se o sujeito tem um conflito, se ele tem um transtorno. É a partir do comportamento humano.
certo? Não só do corpo, mas do comportamento. Aqui nós temos uma coisa que eu sempre trago, né, quando eu falo sobre comportamento humano, eu trago tanto a pirâmide das necessidades do Maslow, como também a classe das necessidades ou das três estruturas de necessidades da Wanda Horta. Então, são duas estruturas que eu trago muito quando eu vou falar de comportamento. Nós temos a pirâmide das necessidades, tá? Que temos as necessidades fisiológicas, de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima e autorrealização. Então, nós temos nas fisiológicas o quê? Comida, água, sexo, sono e repouso. São as necessidades fisiológicas básicas propostas pelo Maslow. Claro que nós temos aqui, ó, na Wanda Horta, muitas outras eu vou trazer para vocês. Mas vamos começar por essa que é mais simplesinho, tá? Depois nós temos segurança, que é a liberdade, a segurança da violência, a ausência de poluição, a ausência de guerras, são necessidades também. E aqui são os comportamentos, prestem atenção, tá? Aqui são os comportamentos, tá? Que dizem respeito a essas necessidades. Legal? Quais são as necessidades sociais do sujeito? Família, amigos, grupos sociais e comunidade. Depois nós temos a estima, aprovação da família, aprovação dos amigos e reconhecimento da comunidade. Nós temos a autorrealização, que é educação, religião, passatempos e crescimento pessoal. Então essa é a pirâmide das necessidades do Maslow. Traz para a gente a ideia de que sim, nós não somos seres apenas físicos, nós fisiológicos, nós não somos seres apenas psicobiológicos, como a Wanda Horta traz para a gente, mas nós somos seres com uma certa estrutura de necessidade. E essas necessidades, elas são apresentadas no nosso comportamento. Ok? Vamos, então, para a classificação das necessidades humanas básicas, segundo a Wanda Horta. Eu acho, para mim, uma das classificações de necessidades mais bem construídas, tá? Nós temos as necessidades psicobiológicas, as necessidades psicossociais e as necessidades psicoespirituais. Dentro das necessidades psicobiológicas, nós temos a oxigenação, a hidratação, a eliminação de resíduos do corpo, o sono e o repouso, exercício e atividade física, sexualidade, abrigo, mecânica corporal, motricidade. Nós temos também a integração cutâneo-mucosa, a integridade física, a regulação térmica, hormonal, neurológica, hidrossalínica, a eletrolítica, a regulação imunológica, o crescimento celular, vascular, a locomoção. Nós temos, olha só, fantástico isso aqui, gente. Isso é maravilhoso. E nós temos aqui dentro dessa estrutura completa da Wanda a ideia de como nós nos comportamos, como também o nosso corpo se comporta e quais são as estruturas, necessidades de cada sujeito, né? Necessidades psicobiológicas que dizem respeito ao nosso corpo, mas também algumas atividades que nós temos. Um exemplo, hidratação, beber água. Então, um comportamento que está ligado a uma necessidade psicobiológica. Sexualidade, atividades sexuais, atividades afetivas. Um comportamento que está diretamente ligado a uma necessidade psicobiológica. Nós temos também a percepção a visual, auditiva, tátil, gustativa. Nós temos a questão ambiental e a questão terapêutica, que faz parte da necessidade psicobiológica, de acordo com a Wanda Horta. Depois nós temos as necessidades psicossociais, que para a Horta são segurança, amor, liberdade, comunicação, criatividade, aprendizagem, tá? Recreação, lazer, espaço, aceitação, autoestima, participação e atenção. Essas são as necessidades psicossociais. Em sua grande maior parte, na verdade, em todas as partes dessas necessidades psicossociais, nós temos, então, a participação ativa do comportamento humano. Então, o comportamento que expressa as necessidades psicossociais, propriamente. No caso das necessidades psicobiológicas, nem sempre o comportamento vai expressar. Um exemplo disso é a integridade cutâneo-mucosa ou a regulação térmica hormonal e a própria regulação também imunológica. Ela não aparece no comportamento, a não ser que exista uma patologia. Mas, normalmente, nós não nos comportamos, né? O crescimento celular.
Você não vai ver uma célula se desenvolvendo no comportamento do sujeito, mas é uma necessidade psicobiológica. No caso das necessidades psicossociais, o comportamento é uma das grandes apresentações dessas necessidades. É uma das grandes atividades da necessidade. Tá? Então, para que eu consiga satisfazer essa necessidade, eu preciso do comportamento envolvendo isso. Depois nós temos as necessidades psicoespirituais, que é exatamente a necessidade religiosa, teológica, ética ou filosófica dentro da própria existência. É exatamente isso. Nós temos também necessidades psicoespirituais, de acordo com a Wanda Horta. Então é a necessidade de ter uma religião, de ter uma fé, de ter um credo, de estar se relacionando com essa fé, de ter uma ética ou de ter uma filosofia de vida. Um sentido. Isso é muito forte. Isso também está diretamente ligado ao nosso comportamento. Não é mesmo? Não é mesmo? Vamos lá. Tomar uma água aqui, pessoal. Até travando aqui a garganta. E respirar também, né? Para oxigenar o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central. Então, nós temos o quê? Na teoria do cérebro trino, nós temos a ideia de um cérebro partido, tá? O tripartido, que seria o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex, que é exatamente essa estrutura aqui, tá? O neocórtex é exatamente o córtex cerebral, essa massa cerebral composta exatamente pelo quê? Pelos neurônios. Em grande maior parte de neurônios. Desses neurônios, nós temos neurônios compostos por uma estrutura em seu axônio chamada de bainha de mielina. Esses neurônios que têm a bainha de mielina, eles são neurônios mais esbranquiçados, ou seja, é uma parte mais clara do neocórtex, e nós temos uma parte mais escura do neocórtex, que é chamada de massa cinzenta. Quem não já ouviu falar? Massa cinzenta do cérebro, né? Então nós temos uma parte mais clara e uma parte mais escura. Essa parte mais clara, ela é formada, então, por neurônios com uma grande parte de bainha de mielina no seu axônio, que eu vou explicar para vocês a estrutura de um neurônio daqui a pouco, tá? O axônio é exatamente uma estrutura onde os impulsos elétricos passam de um neurônio para outro, a partir da recepção e da transmissão desse impulso elétrico. E essa parte mais clara, ela é formada por neurônios que têm uma maior concentração de bainha de mielina. A outra parte é exatamente uma parte de neurônios que tem uma concentração menor de bainha de mielina. Então, é uma parte mais escura. Nós temos o cérebro mamífero, que é exatamente o cérebro emocional, considerado por alguns, que é o lobo límbico, tá? É chamado lobo límbico. É uma parte mais central dentro da expressão emocional do sujeito. Então, é uma parte mais impulsiva, é uma parte mais automática, está completamente ligado aos nossos impulsos, está completamente ligado às nossas experiências emocionais, afetivas. Normalmente o lobo límbico também, normalmente não, certamente, profundamente, o lobo límbico está relacionado também à sexualidade, à saciedade, está relacionado a essa questão mais intrínseca ao desejo do sujeito, aquilo que é mais forte, tá? Aquilo que o sujeito não consegue controlar, muitas vezes. Então, é mais afetiva, é uma área mais afetiva. E nós temos o cérebro reptiliano, tá? Que se encarrega das funções corporais, como respiração, digestão, batimento cardíaco, que é aquilo que é automático. Essa parte, composta pelo cerebelo, tá? O cérebro reptiliano é composta principalmente pelo cerebelo, ela está responsável por questões instintivas ou funções corporais básicas, que são automáticas, tá? Digestão, batimentos cardíacos, funções viscerais, algumas atividades viscerais, elas são mais automáticas. Você não controla uma víscera, você não controla a digestão, você não controla a respiração. Você pode ter uma ideia de um controle ali um tanto que inicial, mas você não para de respirar e escolhe não respirar. Você continua respirando, seus batimentos cardíacos continuam acontecendo. Então, essa parte do seu cérebro, que é formada principalmente pelo cerebelo, ela é mais automática também, tá? Qual é a parte mais consciente aí do nosso cérebro? O neocórtex.
que é o cérebro da razão, que permite analisar informações, resolver problemas, desenvolver ideias, teorias. E, em grande parte, essa ideia mais cognitiva, ou essa parte mais consciente, está sempre mais localizada na área frontal, que é o córtex pré-frontal. Tá? Nós temos agora as bases neurobiológicas do comportamento. Então, em sua proporção, nós temos um estudo anatômico do organismo com ênfase no sistema nervoso central e periférico e as suas subdivisões neuroanatômicas e características, micro e macroscópicas. Elas são as principais estruturas envolvidas no comportamento, tanto sistema nervoso central como sistema nervoso periférico. Então, nós temos os lobos cerebrais. Quais são os lobos, então? Os lobos cerebrais. Para explicar isso aqui, respirando agora, para explicar isso aqui, eu vou fechar a mão assim, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui pelo vídeo. Uma olhadinha aqui. Opa. Pronto. Para explicar, eu vou fechar a mão assim, tá? Vou deixar assim, é melhor para vocês. Vou fechar a minha mão e vou explicar o cérebro a partir dos lobos dessa forma. Então, onde é que fica o lobo frontal? Fica aqui, ó. Toda vez que você olhar para esses ossinhos aqui da sua mão, você vai lembrar que o lobo frontal fica na parte frontal do nosso... Isso aqui é o nosso cérebro, preste atenção, tá? Lobo frontal aqui. O lobo frontal é responsável pelo quê? Pela motricidade, pelo pensamento, pelo planejamento e também é considerado a parte responsável pela nossa identidade. Tá? Então a ideia de ser, de estar, de se comportar está muito ligada ao lobo frontal também. Tá? Depois nós temos o lobo temporal, que ele é responsável pela audição. Ele fica exatamente aqui, acima do nosso ouvido, do nosso sistema auditivo, na nossa orelha, tá? Então é essa parte aqui. Aí você utiliza o polegar para explicar o lobo temporal. Então, lobo frontal, fecha a mãozinha, seu cérebro, lobo frontal, os ossinhos aqui, os ossinhos da sua mão. Aqui, então, o lobo temporal, acima da sua orelha. O lobo parietal fica aqui, ó, nessa parte, tá? Na parte de cima da sua mão. Lobo parietal, responsável pelo quê? Falei do lobo temporal, responsável por sua audição, tá? Aqui também as memórias auditivas, prestem atenção. Não falei para vocês agora há pouco que as nossas memórias estão dispostas em várias partes do nosso cérebro. Então, as memórias auditivas, elas estão aonde? No lobo temporal. No lobo parietal estão responsáveis, ou melhor, no lobo parietal nós temos aí a questão do tato, da dor, da pressão e sentido gustativo. Lobo parietal. Então as memórias responsáveis por isso também estão aqui. Depois nós temos o lobo occipital, que é responsável pela visão e pela formulação de imagens mentais também. Não só imagens que você viu ali, mas imagens mentais. Você criou uma coisa na sua cabeça. Se eu pedir para você fazer, vou falar agora, tá? Imagina um elefante azul. Caiu num balde de tinta azul. E ele tá todo azul. Imagina. Quem está trabalhando agora no seu cérebro para construir essa imagem também é o seu lobo occipital. Você vai buscar a imagem de um elefante, porque você já viu uma imagem, um desenho, alguma coisa, e também vai relacionar essa imagem a uma cor. Então, isso está completamente ligado à sua formulação de imagens mentais, que está no lobo occipital. Por isso que tem muita gente que fica, muitas vezes, quando a pessoa passa por experiência traumática, ela tem algumas disfunções nos lobos, tá? Lobo temporal, quando escuta alguma coisa dá uma angústia, porque é ligada à memória auditiva. Se essa pessoa viveu alguma coisa que tem uma memória auditiva traumática, vai ficar aqui. Formação de imagens. Sabe aqueles flashbacks que as pessoas ficam tendo depois de uma experiência traumática? Ela fica vendo, como se ela estivesse vendo imagens mentais daquilo que ela sofreu, de uma experiência terrível que ela viu. É responsável pelo lobo occipital, ou melhor, o lobo occipital está responsável nessa estrutura. E aí você vai pensar, toda vez que você olhar para o seu punho, o seu lobo occipital é o punho. Tá? Para você explicar para alguém, né? Dá para explicar para uma criança de 8 anos isso aqui, ó. Então, fechou a mão, cérebro, lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal, lobo occipital. E o lobo límbico fica onde? Na parte interna. Abre a mão, o lobo límbico fica nessa parte. Lembra que eu falei para vocês que o lobo límbico ele é mais emocional, e ali nós temos a estrutura mais
arcaica do cérebro humano, é mais instintiva. Então, muito relacionada a questões de luta e fuga, muito relacionado também a estruturas de desejo, ao sexo, à alimentação. Por isso que é muito difícil, são atividades muito difíceis de controlar, né? Para algumas pessoas, não para todas, mas para algumas, a alimentação, na compulsão alimentar, é muito difícil controlar, porque está relacionado a um lobo que é mais instintivo, ele é mais difícil de ser administrado. Aí nós temos também a questão sexual, nós temos também a questão afetiva. Por isso, quando as pessoas falam assim, quando está apaixonada por alguém, né? Estou apaixonado pela outra pessoa, isso mexe com o meu corpo, eu não consigo me controlar, porque o lobo límbico, ele é um cérebro mais emocional, um sistema mais emocional, certo? Lembrando que tanto o nosso sistema nervoso central como o nosso SNP, sistema nervoso periférico, ele é construído do quê? De células nervosas. Então, ele é construído de neurônios, certo? Toda essa massa que vocês veem é construída de neurônios. Lobo límbico, então o sistema límbico é considerado o epicentro da experiência emocional e da expressão emocional e comportamental. O sistema límbico desempenha as seguintes funções: saciedade e fome, memória, também memória, mas uma memória mais, mais instantânea, não é uma coisa que você organiza, é uma memória bem mais instantânea, resposta emocional, reprodução sexual, instintos maternos e excitação sexual, certo? E aí nós temos o quê? Eu trouxe para vocês aqui uma coisa bem interessante, que é o nosso inconsciente e o nosso comportamento. Então, de acordo com a psicanálise, com a teoria psicanalítica, o nosso comportamento, ele é, em grande parte, inconsciente. E aí, se a gente para pensar isso aqui, ó, a gente vê o quanto a psicanálise, de fato, tem razão. Porque o nosso sistema límbico, ele é um sistema extremamente forte. Tá? Ele é, na verdade, considerado o epicentro da expressão emocional e comportamental. E sendo o epicentro, ele em 90% ele é inconsciente. Ele atua de forma muito automática. Tá? Atuando de forma automática, nós conseguimos entender, então, que o nosso comportamento ele é, em grande parte, inconsciente, como a psicanálise fala. Aqui nós temos um pouco do inconsciente e do comportamento na psicanálise. Então, nós temos muito... Claro que isso aqui é só uma pincelada, uma pequena pincelada, uma mescla daquilo que a gente entende como psicanálise, mas fiquem tranquilos que vocês podem pesquisar mais disso. Inclusive, quem não estudou psicanálise ainda, tem a oportunidade de estudar psicanálise aqui na FATEB. Nós temos o curso de formação em psicanálise clínica, tá? Que é um curso maravilhoso. Depois vocês entrem em contato, quem quiser assistir, ter experiência no curso de psicanálise, eu também sou professor lá no curso. Você pode entrar em contato com os polos da FATEB e se orientar em relação a isso, tá? O curso de psicanálise na FATEB é um curso muito profundo, curso bem interessante, bem interessante para quem quer entender mais sobre psicanálise. Então, nós temos aqui o id, ego e superego na teoria psicanalítica, né, na segunda tópica psicanalítica, que fala... E o que é o id? O id é eu quero isso, é o que eu desejo. Ele é mais inconsciente. Ele é, basicamente, ele está bem relacionado ao lobo límbico, né? Então, ele quer muito, ele deseja muito. O ego, ele está relacionado a uma parte consciente do sujeito. Então, ele estaria ali mais na cognição do sujeito, nessa estrutura mais consciente ali no lobo frontal. Não estou relacionando, claro, que a psicanálise propriamente é uma estrutura fisiológica, gente. Até porque a psicanálise ela é bem subjetiva e ela tem estruturas muito profundas dentro da sua observação aí da sua teoria, tá? Quem entende de psicanálise sabe o que eu estou dizendo. Eu só estou fazendo uma mescla aqui para a gente poder entender um pouco mais. E o superego seria mais essa consciência também moral, essa questão do comportamento moral e social do sujeito, tá? Nesse controle de impulsos, tá? Segundo a neurociência, o cérebro ele não distingue a realidade da ficção. Talvez este seja o principal fator para a humanidade ser tão suscetível à manipulação e facilmente enganada, de acordo com Goulart. Então, Goulart diz para a gente que o cérebro ele não distingue a realidade da ficção. Isso significa que se você fica consumindo muitos conteúdos agressivos, conteúdos com informações ruins, conteúdos que podem até ser violentos, você vai acreditar que você está vivendo aquilo inconscientemente, porque o seu cérebro não consegue distinguir o que é realidade do que é ficção. Ou seja, ele não consegue saber que você está assistindo por uma tela.
É exatamente isso que você está me escutando, que você está escutando aqui. Inclusive, você está tendo essa aula, né? O seu cérebro não consegue distinguir que essa aula está sendo feita por uma tela. Ele acredita que você está aqui comigo, na minha sala, no meu espaço, estudando junto comigo. Por isso que a experiência ela é tão forte. Por isso que quando a gente tem uma aula positiva, a gente entra fundo naquilo, né? A gente quer estudar mais, quer aprender mais. Inclusive está muito em neuroeducação. Quem estuda sobre educação sabe do que eu estou falando. Tá? Esse envolvimento que a própria neurociência, estudo com a educação traz, né? Desse empenho na aprendizagem, como isso é fundamental, neuroeducação. Então, o seu cérebro ele não consegue distinguir. Se você consome conteúdo agressivo, conteúdo difícil, conteúdo que não é bom para sua cognição, mas não só para sua cognição, mas também para sua emocional, você vai estar suscetível a males que esse conteúdo vai te trazer, a curto ou a longo prazo. Mas isso vai trazer um resultado. Vamos então falar dos neurotransmissores. Neurofisiologia. Os neurotransmissores são mensageiros químicos, tá? Antes disso, deixa eu ver se eu trouxe neurônios para vocês. Não, só trouxe os neurotransmissores. Mas eu vou trazer sobre os neurônios antes disso, tá? Os neurotransmissores, eles são o quê? Mensageiros químicos do cérebro. Eles são responsáveis por passar informações entre um neurônio e outro. Os neurônios, também conhecidos como nervos ou células nervosas, eles são estruturas nervosas, são estruturas celulares, tá? Que têm uma construção. E como eles são construídos? Eles têm ali o seu núcleo celular, tá? O núcleo celular é a parte da célula desse neurônio. Eles têm os dendritos, que são como ramificações. A palavra dendrito vem de dendro, que significa árvore. Então, são como galhos de árvores, tá? Os neurônios são assim. Eles têm um núcleo, prestem atenção. Núcleo, vou trazer na próxima para vocês uma imagem, tá? Não trouxe aqui, deixa eu ver. Trouxe, olha só. Nessa imagem aqui azul, tá bom? Olha o núcleo celular, os dendritos, tá? E nós temos também o axônio. O axônio é essa parte do neurônio onde está passando a corrente elétrica, certo? Então nós temos os dendritos, o núcleo celular, o axônio e essa parte aqui do final do axônio, tá? Que é exatamente onde existem aí os terminais axônicos, o terminal do axônio. Então, nesse terminal sai o impulso elétrico, que se liga ou a outro neurônio, esse terminal vai se ligar ou a outro neurônio no processo de sinapse, que é chamada sinapse, o processo de ligação entre o neurônio e outro, ou esse neurônio vai se ligar a um músculo, tá? Para fazer o seu processo de atividade ali, também nervoso. Então, nós temos núcleo celular, dendritos, o axônio, que é exatamente uma estrutura, é exatamente um tubo, não é por dentro que passa, é um tubo, mas não é por dentro. E na grande maioria, os neurônios, eles têm bainhas, eu falei para vocês, bainha de mielina, são as chamadas bainhas de mielina, que são como isolantes que ficam no axônio, nessa estrutura do axônio. Na próxima eu trago para vocês uma imagem, na aula 02 eu trago perfeitamente a imagem. Então, essas bainhas de mielina, elas fazem com que o impulso elétrico ele salte de uma parte para outra mais rápido. Então, ele passa mais rápido de um neurônio para o outro. Essa bainha de mielina ela é como se fosse, de fato, um isolante. Por quê? Porque existem neurônios que são gigantes. Existem neurônios com quase 1 metro de axônio. É exatamente isso. Quando eu escutei essa informação de um professor há bastante tempo atrás, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, eu pensei que os neurônios eles eram só estruturas microscópicas. Mas não, os neurônios eles vão se ramificando e eles podem chegar a ter 1 metro de axônio. Ou seja, trazendo aqui, ó, explicando para vocês. Aqui está o núcleo celular com os dendritos. Aqui está o axônio e o terminal axônico. Tá?
E esse axônio aqui, ele pode ter mais de 1 metro de comprimento. Ou seja, ele pode começar, imagina, o neurônio pode começar aqui, tá? Que são chamados nervos cranianos. Nós temos também nervos aqui cranianos, que são os nervos da face, principalmente os nervos faciais. Lembra que quando o dentista, quem trabalha com odontologia, sabe do que eu estou falando, o dentista vai fazer uma intervenção, ele tem que saber aonde ele vai aplicar a anestesia. Inclusive, as anestesias, elas estão carregadas de neurotransmissores, tanto de inibidores como de receptores de alguns neurotransmissores, para fazer com que os seus neurônios não façam a captação da sensação de dor. Porque os nossos neurônios, que são responsáveis pela captação de dor em todo o nosso corpo, e pelo envio dessa captação, dessa informação de dor para o nosso cérebro. Então, imagina que você tem um nervo, você tem um neurônio que pode começar aqui e terminar em uma parte bem baixa do seu corpo. Isso pode acontecer, tá? Então, os nossos neurônios, eles podem ter axônios gigantes. Claro, para uma função microscópica, eles são bem grandes, né? Então, é exatamente essa estrutura. As informações, prestem atenção, as informações do neurônio, elas podem entrar aqui no seu núcleo, a partir dos dendritos que ficam aqui. Então, os dendritos recebem a informação nervosa. O neurônio, em seu axônio, transmite o impulso elétrico por seu axônio e o impulso elétrico sai, então, no terminal axônico. Certo? Existem mais de 40 neurotransmissores. E o que são os neurotransmissores? Eles são como se fossem uma colinha que faz com que um neurônio consiga se comunicar com outro neurônio. Tá? E onde é que essa colinha, esse hormônio, né, que são exatamente os agentes químicos, eles vão atuar nos terminais axônicos. Aqui, ó. Nessa imagem aqui que vocês estão vendo, onde tem essa estrutura de terminal. Estão vendo aqui onde tem essas imagens desses floquinhos dourados? Esses floquinhos dourados são, então, os neurotransmissores. Então, existem neurônios que transmitem os neurotransmissores e neurônios receptores de neurotransmissores. Certo? Por isso que existem medicamentos que são inibidores de serotonina. Inibidores, porque eles inibem a recepção de determinados neurotransmissores. Ok? É claro que um conteúdo muito complexo, por isso que ele exige 2 aulas para a gente poder falar sobre isso. É bem complexo. Eu estou trazendo aqui nessa primeira aula, como introdução, de forma mais clara, mais tranquila possível, tá? E claro que uma forma bem lúdica, né, para poder ensinar, porque eu acredito que isso funciona nesse tipo de conteúdo. Vamos para uma curiosidade científica. Segundo especialistas, o bom funcionamento do intestino melhora o humor. Isso porque ele é responsável por 50% de toda a dopamina e 90% de toda a serotonina presente no organismo. Mas isso não quer dizer que nós consumimos essa dopamina e essa serotonina no nosso cérebro. Prestem atenção, porque tem gente que fica dizendo assim: ah, não, porque o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Porque a gente utiliza e produz dopamina e serotonina e leva para o nosso sistema nervoso central, de forma alguma. Essa serotonina e essa dopamina, elas são responsáveis pela regulação e pelo funcionamento do nosso organismo. Então, não vai para o nosso sistema nervoso central, certo? Aqui nós temos alguns agentes neurotransmissores, a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, nós temos a ocitocina, o GABA, a acetilcolina, o glutamato, as endorfinas e a serotonina. Nós também temos a acetilcolina, tá aqui, a norepinefrina é outra, tá? Então nós temos vários que são exatamente responsáveis por determinadas expressões e comportamentos do sujeito. Prestem atenção aqui, ó. A adrenalina, ela é responsável pelo quê? Pelo comportamento de luta e fuga. A noradrenalina, concentração e alerta. A dopamina, prazer. Tá? A ocitocina, o hormônio do amor, considerado essa função, né? Trazendo essa função de produzir parte do prazer no orgasmo e também modular a sensibilidade ao medo do desconhecido, chamado, então, do hormônio do amor. Ela também é extremamente presente na estrutura de estimulação, tá?
durante o parto e também no aleitamento materno, na produção do leite materno. Ela é também considerada um importante neurotransmissor. Por isso que tem em alguns casos, quando eles vão fazer o estímulo do parto, estimular o parto, eles utilizam a ocitocina. Tá? O GABA, que é considerado um dos principais neurotransmissores inibidores, tá, no cérebro, seu papel é acalmar os nervos, então ele diminui a atividade nervosa, e altos níveis de GABA melhoram o foco e o relaxamento. A acetilcolina ela é responsável pelo aprendizado. Então, normalmente, ela está ligada sempre a essa estrutura de aprendizado, de resolução de problemas, de organização de conteúdos. Então, agora, você está estudando, você está liberando a acetilcolina. E você precisa da acetilcolina para estudar. Olha só, a gente vai se nutrindo também, né? Fisicamente falando. Glutamato é responsável pela memória e aprendizagem, e as endorfinas, normalmente responsável pela dor e pela euforia. Serotonina, humor e bem-estar. Na próxima aula eu vou trazer isso aqui profundamente para vocês, tá? Bônus de dica de vídeo para vocês. Um vídeo que mostra a conexão entre dois neurônios reais em uma sinapse. Aqui. E olha, vocês viram, olha o axônio. Olha o tamanho do axônio. Percebe? Os dendritos, eles se conectando, a célula, o núcleo celular e o axônio gigantesco. Percebe que esse axônio aqui, mais escuro, olha só, esse axônio ele possui o que nós chamamos de bainha de mielina. Esse axônio aqui mais clarinho talvez não possua, tá? Então esse axônio mais escuro é um axônio mais encorpadinho, é um axônio que possui esse enxerto da bainha de mielina, protegendo essa rede axônica, que vai fazer com que o impulso elétrico passe mais rápido entre um neurônio e outro. Tá? Porque tudo que foi afetivo e te afetou é parte integrante de você, do seu corpo, do seu cérebro, dos seus milhares de neurônios. Maravilhoso isso aqui, né, pessoal? Um material bem complexo, que exige da gente essa profundidade. Eu quero agradecer a você que está aqui comigo até esse momento. Espero que tenha sido um momento de descoberta também. Eu acho muito gostoso a gente falar sobre isso, que a gente vai trabalhando nessas áreas, falando sobre neuroanatomia, neurofisiologia. Eu acho bem legal, acho que traz para a gente essa sensação de pesquisa. Nós nos sentimos neurocientistas. Acho isso muito legal, muito importante. Você, então, pode se considerar esse entusiasta neurocientífico. A partir desse momento, você pode também, claro que pesquisar mais sobre esse conteúdo e enriquecer a sua bagagem intelectual e de pesquisa. Quero te agradecer pela confiança. Aguardo você aqui nos nossos próximos encontros. Na próxima aula eu vou trazer aqui estrutura de um neurônio, vou trazer sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, falar das células de glia, dos neurônios, dos nervos, dos gânglios, muita coisa boa para vocês e como tudo isso influencia o nosso comportamento na aula 02. Um abraço no seu coração e até o próximo encontro. Até logo.